pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre o mais novo bafafá da bolha, a ex-mulher do Kaká. Já vou dizer logo que a minha opinião é um pouquinho diferente da dos outros, mas vocês vão entender. Bom, teve esse bafafá aí da noiva do Kaká, teve essa da ex, na verdade nem noiva, ex-mulher do Kaká, teve esse bafafá do pessoal da bolha e principalmente eu fui dar uma pesquisada sobre isso, sobre o relacionamento dos dois, o tipo de pessoa que o Kaká é, o tipo de pessoa que ela era, fui ver o vídeo, E também fui ver alguns outros vídeos de outros produtores de conteúdo. Um que me chamou a atenção foi um vídeo do Fúria e Tradição. Eu acabei de ver ele aqui. E ele citou alguns pontos importantes. Eu já vou deixar logo a minha opinião de que, bem, eu acho que certos idiotas não vão ficar muito felizes sobre essa notícia da noiva do Kaká. Afinal de contas, o cara do topo não conseguiu manter a Pandorinha no relacionamento. Porque assim, o Kaká é praticamente o sonho de consumo de todas as Pandorinhas, a maioria praticamente. Alto, bonito, multimilionário, bola de ouro, famoso, ele tem status, ele tem influência, é bonito, tem uma boa carcaça e tal. Ele deveria ser o sonho de consumo e, segundo a lógica de certos idiotas, ela deveria ficar com ele, querer ele. Se, digamos assim, na versão dele, se submeter a ele e ficar no relacionamento, mas não foi isso que aconteceu. O Fúria e Tradição levantou um ponto muito interessante sobre esse caso que ele estava lá analisando o vídeo, que foi o caso de que possivelmente ela nunca quis na vida ter um relacionamento de longo prazo. Como ela mesmo fala, ela foi criada no meio cristão. Havia uma pressão. E nisso, bem, não era do desejo dela. Mas como ele falou, ela acabou aceitando, por pressão. E ainda tem um outro ponto. Como é que eu posso dizer isso? Bem, o Kaká não é aquele cara que gera as fortes emoções. Porque, vamos lá, tentar entender esse caso é muito complicado, são várias facetas. E aí a gente tem que aprender que às vezes não existe uma verdade absoluta. Mais de uma resposta pode ser a correta. E no caso dela, muito possivelmente, eu não vou dizer com 100% de certeza, muito possivelmente, ela não era satisfeita, porque o casamento possivelmente era monótono. Porque o Kaká era um homem de família, o Kaká, ele era cristão, ele era fiel, tratava bem, fazia, acontecia. E muito possivelmente, apesar dela ser do meio cristão, eu não duvido nada de que ela já não tenha conhecido aquele outro lado, sabe? Outro lado do muro da casa de cristão. Vocês sabem. E eu não tô dizendo que ela já provou do fruto proibido. Não. Ela se casou virgem com ele. Ambos eram virgens quando se casaram. Mas não significa que ela já não viu e provou do outro lado. E nisso já deixou uma marquinha ali. E ficou aquele pontinho lá, só esperando, aquela sementinha do feijão, do João e o pé de feijão, crescendo e chegando até lá no céu. E nesse rendezvous todo, ela acabou se casando com ele, aconteceu, passou-se os anos, e o Kaká, digamos assim, era tudo que ela poderia ter, tudo que ela poderia querer, mas ficou a insatisfação.
ficou aquele desejo na cabeça. Ficou aquela dúvida na cabeça. Ficou. E como eu já falei, o relacionamento possivelmente era monótono. Não gerava forte emoção. Porque se tem uma coisa que o pessoal dos Caveiras Negras está perdendo em espaço, é o fato de que as Pandorinhas estão indo para os lugares, fazendo acontecendo muito mais pelas fortes emoções do que por uma dita programação biológica. Porque, pelo amor de Deus, olha o Kaká. O cara é rico, bonito, tem tempo pra família e esposa. Ele tem tempo. Já foi campeão pela seleção. O cara tá no hall o cara tá praticamente no hall dos maiores jogadores da história do planeta. E mesmo assim ela largou ele. Ela largou porque foi uma decisão dela. Ela fala que foi uma decisão dela largar o Kaká. E ela mesmo fala, ela não fez isso, ela não tava pensando, ela tava pensando que eu precisava me libertar. Eu queria. Ela fala, tipo, no sentido que ela queria se libertar, como se por alguma razão o Kaká prendesse ela no relacionamento. E isso é uma coisa que eu não entendo, porque o pessoal entende relacionamento como prisão. Porque, tipo, hoje em dia a gente sabe que hoje em dia é uma prisão praticamente pro cara. Porque pra Pandorinha ela pode fazer acontecer e o cara não pode dizer um ai. Se disser um ai, vai pra cadeia e perde metade dos bens. Ou nem isso, já perde tudo, já que com as novas leis, o cara pode perder direito aos bens dele. E tipo, nisso gera uma dúvida que ela fica na cabeça dela. Por que ela se separou? Porque agora ela tá vendo, muito possivelmente ela já tá chegando naquela idade em que o declínio celular dela vai começar a aumentar. Para quem não sabe, o declínio celular, o envelhecimento das células femininas ocorre muito mais cedo do que o dos homens e principalmente ocorre muito mais rápido. Se vocês pesquisarem os gráficos, você vai ver que o auge da Pandorinha é muito, digamos assim, muito rápido em comparação ao auge masculino. Tanto é que dizem que o auge masculino hoje em dia é dos 30 para os 45 anos. E é uma coisa que eu defendo, que é quando o homem já está totalmente maduro sexualmente. Porque os ossos crescem até os 22, tem certas questões hormonais que também perduram depois da puberdade, coisa e tal, tá lá. Mas isso já é assunto para outro vídeo. E no que tange, além do Kaká ser bonzinho demais e não gerar as fortes emoções, tem um outro detalhe nessa questão que ela falou aqui. Ela não se via livre no relacionamento. Como eu falei, ela disse que ela achava que ela queria se libertar. Com certeza teve influência de amiga aqui e ali, mas foi uma decisão dela porque ela queria se libertar, queria fazer acontecer. E ela fala, tipo, ele não era violento, nunca houve traição. Por incrível que pareça, ela tá sendo honesta. Palmas pra ela, pelo menos, ela tá sendo honesta. Porque tem Pandorinha que faz a caveira do marido, e o marido, a única coisa que aconteceu com ele foi que ele perdeu o emprego. Mas pelo menos nesse caso ela tá sendo sincera nesse ponto. Ela fez isso. Eu sendo sincero, isso é complicado pra mim. Porque, tipo, eu sei das fortes emoções, eu sei da natureza humana, eu sei como tem pensamento, coisa e tal, mas no caso dela, eu acho que era só ingratidão mesmo. Ela achava que poderia mais, que estava presa e principalmente que o relacionamento estava monótono. Ah, mas e as viagens, caminhar, mas e o dinheiro? Ela podia fazer acontecer. Bem, você pode fazer 1001 coisas na sua vida e você ainda sentir que ela tá monótona.
É aquela insatisfação. Sabe aquela insatisfação? É isso que ocorreu com ela, possivelmente. Eu não sei se isso é 100% certeza. Se você tem alguma ideia, por favor, deixe aí nos comentários. Eu vou ler. Mas por mim, com quase 100% de certeza foi. Não gerava fortes emoções, relacionamento era monótono na visão dela. Possivelmente lá no fundo, ela achava que merecia mais. Possivelmente teve uma influencinha assim de amigas, meio social, porque da mesma forma que pressionaram ela para ter o casamento, possivelmente também teve uma pressão para ela pensar que aquilo poderia ser algo que prendesse ela, limitasse ela e várias outras coisas. Eu não vou dizer que, se nem o Kaká que tem tudo isso conseguiu, o que sobra para nós? Sei lá. O meu avô tava casado com a minha avó até mais ou menos 1 ano atrás. Agora ele é viúvo. E eles ficaram casados por mais de 20 anos. E sem traição, sem nada. Os dois se ajudavam. Tanto é que eu falo pouco disso justamente porque o meio em que eu vivi é praticamente alienígena. Para muitos. Meus avós tiveram um relacionamento saudável. Os meus avós paternos também tiveram um relacionamento saudável. E 1001 coisas. Nossa. Eu ainda lembro até hoje da minha avó ajudando meu avô a levantar a casa onde eles moram. No caso ele me contando isso, de que ela ajudou ele a levantar a casa, na mão mesmo. Isso é extremamente estranho. E eu duvido que Le Pandorinha aqui tentaria sustentar a relação. Mas ela tentou por uma cacetada de anos. Não, ela não tentou, ela aturou. Porque se ela realmente se importasse com o Kaká, se ela realmente se importasse com o que ela tinha criado, que ele tinha criado junto dela, ela não tinha se separado dele. Aqui é o Caminho da Samurai Pio. Curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo aí. Até a próxima!